Shalom, amados de Deus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Ora, seus discípulos, tendo passado a outra margem do lago, tinham se esquecido de levar pão. Jesus lhes disse: Vede e guardai-vos dos fariseus e dos saduceus. Mas eles discorriam entre si, dizendo: É que não trouxemos pão. Sabendo, Jesus lhes disse: Homens de pouca fé, por que estáis considerando convosco, por não terdes pão? Ainda não compreendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos foram os cestos que recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e quantas alcofas recolhestes? Porque não compreendeis que não foi a respeito do pão que eu vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então compreenderam que não havia dito se guardassem do fermento dos pães, senão da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, amados, hoje nós estamos no segundo dia da primeira semana, onde nós estamos mergulhando em nós mesmos, fazendo uma reflexão sobre o nosso próprio espírito, né? Nos 12 dias preliminares a gente falou muito sobre o espírito do mundo para conhecê-lo, falamos um pouco sobre o espírito de Jesus, de Maria e do nosso. Agora a gente está aprofundando. Ontem a gente meditou, no primeiro dia dessa primeira semana a gente meditou sobre os nossos maus hábitos, no tocante aos nossos pecados e a necessidade de renunciarmos a nós mesmos. Hoje a gente vai falar sobre os nossos maus hábitos, O pecado, como a gente viu no último dia, ele tem consequências em nossa vida, Hoje a gente vai perceber que o pecado, sobretudo o pecado original, agravado pelo pecado diário, mortal e venial, ele traz enfermidades, ele traz doenças para a nossa inteligência e para a nossa vontade. E aí a gente vai entender uma série de coisas, porque a gente é tão obscurecido e o porquê que a nossa vontade é tão, com as coisas do Senhor, é tão fraca, por conta do pecado original. Então vamos falar primeiro da doença, que ele deixa na nossa inteligência. Essa doença se chama orgulho, sempre falo, mãe de todos os pecados. No orgulho nasce toda a miséria da humanidade. Então, por causa desse orgulho, dessa doença que é o orgulho, a nossa inteligência ela é muito vulnerável, vamos dizer assim. Então a gente tem muita dificuldade em entender as coisas de Deus a tal ponto que, se Deus não nos der um auxílio, a gente nem consegue compreender. É por isso que a gente vê pessoas que pegam o mesmo texto, um texto bíblico, e conseguem fazer interpretações que apenas dão vazão aos seus próprios preconceitos, conseguem deturpar o que está falando ali, ou mesmo nem conseguem compreender, ou pior do que não compreender, compreendem errado. É melhor não entender do que entender errado. E isso não é falta de inteligência.
é uma doença na inteligência, né? Isso acontece por causa do orgulho, porque se há a humildade, a palavra de Deus fala que ele esconde a sabedoria dos soberbos e revela aos humildes. Porque quando há humildade, o próprio Senhor, sabendo, né, por causa dessa debilidade na nossa inteligência, ele acaba nos revelando, né? Há uma intervenção divina para que a gente possa entender a teologia, né, quando existe humildade, né? Quando não existe, quando a gente vai com soberba, a gente realmente não entende, não sente no coração a palavra. Por causa dessa debilidade mental, né, a gente não consegue entender as coisas do alto. E nas coisas do alto, algumas coisas estão contidas, como, por exemplo, o destino das nossas vidas, né? Aqui viemos. Né? Você vê essa questão, o que a gente está fazendo aqui? Isso é uma pergunta de quem não conhece Deus. Qual o sentido da vida? É uma pergunta de quem não conhece Deus. Né? Não é uma pergunta daquele que tem intimidade com o Senhor. Quem tem intimidade com o Senhor, que tem, e eu digo, na intimidade, subentenda que já existe uma humildade por conta da aproximação com o Espírito do Senhor, né? E embalado por essa humildade existe ali também a sabedoria, né? Que é uma resultante dessa humildade, que é a sabedoria, né? Vem ali atrelada do Espírito Santo. Você vê como é um efeito dominó, e o Espírito Santo ele concede o dom, né, para que você possa interpretar, né? Vem do alto essa interpretação, e aí você, interpretando as coisas do Senhor, você sabe exatamente a que você veio, né? Uma dificuldade, além de entender, né, a nossa missão aqui, o que a gente está fazendo aqui, o propósito da nossa vida, existe também uma dificuldade de entender e aceitar a submissão. Desde o Gênesis existe hierarquia nas coisas do Senhor. Esse conceito de igualdade, eu vou falar uma coisa bem delicada, né? Você precisa primeiramente se despir, né, do que você já sabe para entender o novo, né? O conceito de unidade ele é diabólico. Mas como assim? Quer dizer que não somos todos iguais? Bom, não é isso que eu quero dizer. Nós somos iguais no tocante a somos todos partes do corpo místico de Cristo e, portanto, nenhuma parte é mais importante que a outra, né? Somos iguais em miséria, né? Mas não somos iguais em virtude, porque a virtude ela depende ela depende da tua abertura de coração e o quanto você busca a virtude com humildade. Porém, a virtude não te faz superior, né, ao teu irmão. Agora, a falta da hierarquia, né, de ser todos iguais, ela é diabólica porque nas coisas de Deus sempre houve hierarquia, né? É algo que é da persona de Deus, é algo que sempre foi assim. Então Deus, ele começou por Adão e Eva, e ali havia um patriarcado, né, que era da vontade dele que fosse assim, né? E aí eu vou chegar lá na submissão. Deu errado, né? Eva não soube entender a malícia da serpente, né?
perceber a falta de Deus na palavra dela. Houve um quê de sedução, né? Porque a serpente falou para Eva que ela seria como Deus se ela comesse daquele fruto. Por que ela quer ser como Deus? Só conhecer, estar na presença de Deus já precisa bastar, não é isso? Então, após isso, Deus levantou, né, descendentes do povo dele, né? O primeiro seria Abraão. Então ali você já vê que houve, né, uma hierarquia, onde havia Abraão, né, e seus e quem estava abaixo, não é isso? Então você vai ver vários patriarcas, né? Você vai ver aí os antigos, né? O que Deus vai levantando até chegar a Cristo, né? Olha como há uma hierarquia, onde Cristo, né, ele fala que ele, né, está subordinado ao Pai, mas que ele é o Pai, né? Então ele de milhares de discípulos, ele levanta 72. Desses 72, ele vai levantar 12. Desses 12 ele tinha 3, e desses 3 ele tem um, que é Pedro. Então esse conceito de que não existe uma hierarquia, somos todos iguais, né? Como a gente vê muitos artistas, muita gente pregando, ele é um conceito luciferiano. Você vai encontrar esse conceito na Bíblia luciferiana, né? Na Bíblia demoníaca, na religião satanista. Ele não é um conceito divino, essa coisa da igualdade, né? No sentido de que todos são iguais, não é verdade, não vem de Deus. Deus, todas as coisas de Deus, ele tem uma hierarquia. Ele sempre tem uma hierarquia. Entre os anjos você vai ter aí Nossa Senhora como o general máximo, né, a rainha dos céus e da terra, presidindo. Quando a gente estiver na Semana Mariana estudando Mariologia, a gente vai ver que Maria preside até sobre os infernos. Ela é superior, até os demônios se prostam, né, na presença dela, sem querer, né? Eles são obrigados, porque eles não suportam. E os anjos se prostram também por reverência. Então ela está acima, ela só está abaixo, né, da Santíssima Trindade. E aí, abaixo dela, nos exércitos, nas falanges angelicais, você vai ter aí São Miguel Arcanjo como o príncipe. Ela é a rainha, São Miguel é o príncipe da milícia celeste. E você vai ver aí, né, várias outras hierarquias no céu, né? Então, a debilidade mental impede a gente de entender essa submissão, né, essa hierarquia, o respeito à hierarquia, né? Na nossa igreja a gente vê que a gente tem papa, tem arcebispo, tem bispo, monsenhor, padre, não é isso? E os leigos, né, o diácono e os leigos consagrados. Essa consagração ela vai leigo consagrado e o leigo. Essa consagração ela vai te transformar num leigo consagrado. Então, o que é submissão? Tem a parte também da submissão, né, da mulher para com o homem, que é da vontade de Deus que a mulher seja submissa ao homem, né? E aí existe no mundo de hoje uma grande, não controvérsia, mas uma grande não aceitação disso, né? Porque soa como machismo. E entender isso como machismo é uma resultante, é um sintoma dessa debilidade mental, porque não tem nada de machismo. O que é submissão? Qual que é a missão, né, do homem, do marido? A missão do marido é ser um José para sua esposa, né? Vamos analisar José. O que José... Olha a grandiosidade de São José, né?
São José, mesmo antes da visita do anjo, né, ele já demonstra uma grande misericórdia, né? Imagina naquele tempo, né, havia ali uma esposa prometida para ele, né? E os noivos mal se viam, né? Não havia o contato físico de maneira alguma. Então, a palavra nos fala que Nossa Senhora, por volta dos seus 14, 15 anos, recebeu a visita. Ela já estava prometida a José, recebeu a visita do anjo e ali ela foi fecundada, não é isso? E aí ela se pôs imediatamente para ir ajudar sua prima, né? Passa 3 meses com Santa Isabel e volta já, né, grávida, com barriga. Imagina naquela época a sua prometida viaja de repente e volta grávida, né, falando que é filho do Espírito Santo, que é o Messias, enfim, que é o Cristo, que é uma obra divina. São José não sabia se era ou não uma obra divina, mas qual era o direito dele? O direito, ali a lei da época, né, era apedrejá-la por adultério, né? E ele resolve ir embora em segredo para que ninguém soubesse daquilo, porque ele não queria mal a Maria, mesmo não sabendo se a história era verdade ou não importava para José, ele simplesmente não queria o mal para ela, né? Olha que homem fantástico. E aí vem o Espírito Santo, vem um anjo, né? E nos sonhos de São José, esse anjo ele avisa para São José: olha, é verdade, né? É uma obra de Deus, é filho de Deus, você, né, vai chamar de Jesus e tudo mais. E então, quando essa criança nasce, José está em Belém, porque ele é descendente do rei Davi e o Império Romano estava fazendo um censo, né? E todo mundo tinha que voltar à sua cidade natal. E então José está lá, só que os 3 reis magos, né, seguindo a estrela, acabam indo parar no castelo de Herodes, né, que era o encarregado romano ali, o governador do local. Herodes ele era muito cruel, né? Historicamente ele é tido como um dos maiores governantes, né, de Roma do período, né? Ele um administrador muito talentoso, né? Realmente as coisas sobre a administração dele prosperavam, né? Ele fez grandes obras, mas um homem cruel, totalmente demoníaco, que manda matar, né? E aí todos os bebês, né? Os santos inocentes que a gente chama, para tentar matar aquele que seria o rei, né? Como os 3 magos dizem, o rei dos reis, e ele não querendo essa concorrência. E aí São José foge com Nossa Senhora e com o menino Jesus, né? E vai para o deserto e fica exilado, né? Até que um anjo conta sobre a morte de Herodes. Então, essa é a função do marido, sabe? Zelar pela sua esposa, a missão dele, né? A sua missão enquanto marido, né? É levar a sua esposa para o céu, né? Caminhar, ajudar, santificar o seu lar e criar seus filhos para Deus, não para o mundo. Tem essa frase, né? Não, filho a gente cria para o mundo. Meu Deus, não podia estar mais errado, você cria para Deus, não é isso? E então essa é a missão. E qual que é a submissão, né, da mulher? É apoiar o seu marido na missão dele. Não é a submissão no sentido de se anular como mulher. É submissão no sentido de ter uma missão né?
Missão, apoiar a missão, no sentido de apoiar a missão do marido, é no sentido de ajudá-lo naquela missão, porque a missão da mulher também é a mesma, ajudá-lo a caminhar para o céu e formar a sua casa, né, para o Senhor. Né? E nessa mesma palavra, nesse mesmo texto, a palavra de Deus fala: homens, sejam, né, fiéis às suas esposas e tudo mais. Então não é só essa parte da submissão, como eu disse, por essa debilidade mental a gente acaba tirando versículos, interpretando tudo muito errado, né? Então a gente não consegue entender, né, qual é a destinação da nossa vida, a gente não consegue entender a obediência a Deus e aos representantes de Deus na terra, que se dão através de uma hierarquia e de uma submissão. Por ser marido, você é um representante de Deus dentro do seu lar. Então é preciso ter esse sentido de hierarquia. Lembrando que aquele que busca, né, o próprio direito, sua própria grandeza, ele acaba diminuindo diante do Senhor. Né? Mas aquele que se diminuir, ele acaba sendo elevado pelo próprio Senhor. Então, a nossa mente, por causa do pecado original, ela acaba ficando, né, entorpecida. E por conta disso, ela acaba se inclinando a considerar, preste atenção, ela considera as coisas criadas como finalidade. Mais uma vez, o entorpecimento causado pelo pecado original faz com que a gente considere finalidade o que é criação. A criação não é finalidade, a criação é meio, as coisas criadas. Então, qual o meu objetivo no meu emprego, né? na minha carreira, né? Subir no mundo corporativo, no mundo ali, né? Onde você é funcionário, isso é coisa criada. O trabalho é coisa criada. Né? Então isso não é a finalidade, é só o meio ali no seu trabalho. Qual é que é a tua finalidade no teu trabalho? É ser sal da terra e luz do mundo, é ser imagem de Cristo ali, né? É ser luz, né? Qual é a missão que Cristo nos deu? Evangelizar até o fim do mundo. Não que você vai subir no palanque e ficar pregando, se assim Deus não te ordenou, mas com o teu exemplo, com a tua humildade, com o teu jeito de ser, a gente acaba evangelizando. E é muito comum todas as pessoas que te conhecem conhecerem também, pelo menos de você falar, conhecer o teu melhor amigo. Então, tem algo muito errado se todas as pessoas que te cercam não sabem que Cristo é o seu melhor amigo. Então, tem algo muito errado nas tuas relações, né? Porque é impossível a gente esconder o nosso melhor amigo. Né? Todo mundo sabe quem é, né? As nossas companhias, por associação. Então, a finalidade do dinheiro é algo resultante do entorpecimento da mente. Se a finalidade de alguém que busca um emprego é o dinheiro, é uma dificuldade mental que ela tem, resultante do pecado original. Se os bens que ela tem é a finalidade, idem. Se o teu matrimônio é a tua finalidade, mesma coisa. Então, nada que foi criado, ele é finalidade. Isso é uma inclinação da debilidade da mente. A mente liberta vê o meio em cada coisa, mas não vê a finalidade. A finalidade sempre concorre para Deus, sempre. Aí você já está desprendendo a sua mente do pecado original. E quanto mais longe do pecado, mais inteligente você fica. Principalmente mais sábio.
É... Essa doença mental, a gente pode também salientar um efeito colateral dela, que é todas as nossas coisas concorrem para nós mesmos. Então a gente sempre acha que a nossa dor é a dor maior, que a nossa tribulação é a tribulação maior. A gente fica assim a tal ponto, numa debilidade vitimista, a tal ponto que a gente acaba adoecendo. Porque a gente entra numa espiral, num foco no que está ruim. Por que a gente está julgando que aquilo está ruim? Porque a gente quer colocar-nos num pedestal. Então, quando as coisas não vão acontecendo do jeito que a gente quer, quando a gente percebe que não está do jeito que a gente quer, que nós não somos do jeito que queremos, que não temos o que queremos, que não podemos o que queremos, né? Sobretudo diante das adversidades que vão acontecendo. E a gente percebe que nós não estamos no patamar elevado que gostaríamos, né, no reconhecimento ali do mundo, que o mundo não nos reconhece, que as coisas não aconteceram como, né, o nosso rei da barriga mereceria. A gente acaba se focando tanto no que não está bom, que esquece de ver o que está bom. A gente foca tanto no que a gente não tem, que esquece de agradecer pelo que tem, e acaba adoecendo, né? Acaba adquirindo doenças da mente e, por conseguinte, doenças do corpo, em uma modalidade psicossomática, a gente pode dizer assim. Então, isso é um sintoma, né, desse pecado original, que tudo concorre para nós, né? A gente quer que concorra. Quando você está livre disso, você nem se preocupa com as coisas que estão ruins, né? Com o que está acontecendo, que não está em conformidade com o que você quer. Você se preocupa com o que está acontecendo que não está em conformidade com o Senhor. E dessa conformidade vem a tua alegria. Percebe? Então, a gente quer se deleitar num amor ilegítimo de nós mesmos. Por que ilegítimo? Porque não existe o merecimento, não é isso? De maneira nenhuma, muito pelo contrário, né? Então a gente é soberbo, orgulhoso, presunçoso, né? E é tão pouca, apesar de tão apoucada que é a nossa ciência mundana, científica, né? Mesmo sem a gente pensa que ela nos dá, né, o direito, né, a nossa ciência, né, nosso intelecto manchado pelo pecado original, debilitado, nossa inteligência débil, né, a ciência que a gente tem das coisas é tão pequena, e mesmo assim, com esse pouquinho que a gente tem, a gente ainda acha que é o dono da verdade, que nossas opiniões devem ser impostas, sobretudo em tempos, né, de rede social. A gente vocifera verdades sem embasamento, a gente regurgita notícias de fontes que a gente que falam o que a gente quer ouvir, né? A gente não tem mais a capacidade do questionamento, e a gente quer impor a verdade a todos, né? Por causa dessa cegueira intelectual, hoje as pessoas, quando elas não existe mais o diálogo implica em né? Duas, né? Significa duas pessoas. Não existe mais essa interação. Em um diálogo saudável não existe espaço, né, para a imposição.
Porque o diálogo ele é diferente da catequese, né? Quando você está catequizando, ali você está ensinando, né? Isso é diferente. Num diálogo, num debate, não existe a imposição, né? Não deveria. Mas o que acontece hoje é que as pessoas, ela só está calada esperando você terminar de falar para ela impor o ponto de vista dela. Quando o diálogo saudável seria ela está ouvindo o seu ponto de vista, independente do ponto de vista dela, ela está tentando entender, né, o que você está dizendo, para uma vez que, e somente quando ela entender o teu ponto de vista e as tuas colocações, ela questionar ou não, ou comparar ao ponto de vista dela. Ao passo que quando ela também expõe o ponto de vista, você está ouvindo. Perceba que ouvir é diferente de escutar. As pessoas não ouvem mais, apenas escutam, e escutam só esperando para chegar a hora dela de falar. Enquanto você está falando, ela está pensando no que ela vai argumentar contra, porque é uma disputa, ela precisa vencer. O ego dela depende daquilo ali. Ela quer se colocar, né, presunçosamente em um pedestal onde ela não pode estar errada. E só os tolos não mudam, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente precisa mudar o tempo inteiro. Hoje eu preciso mudar. Eu não posso ser hoje a pessoa que eu fui ontem. Nós estamos aqui para evoluir, né? Eu não posso ter a mesma opinião que eu tinha ontem. A minha opinião hoje tem que estar mais aproximada ainda de Deus. É isso? Então, a falta de inteligência que a gente vê nos dias de hoje, é claro que é bem maior, porque a distância de Deus está maior. É isso. Então, hoje a gente tem uma sociedade fruto de um discurso, né, não tão caduco, né, não caducou ainda, um discurso que não é tão recente, mas também não é antigo, de que a fé, né, é o ópio da humanidade, né, que a religião é algo imposto, machista, para pessoas de pouca inteligência, de pouco intelecto, de que as liberdades todas, né, elas devem ser requeridas, né, mesmo sem cabimento, de que todo mundo pode ser o que quiser, fazer o que quiser, né, que não precisa respeitar nada, sobretudo os desígnios de Deus. Qual que é o resultado? A geração mais doente da história. A geração que quis andar, né, pelas próprias pernas, afastada de Deus, sob uma bandeira, né, liberal, onde tudo era permitido, todo excesso é permitido, toda liberdade é permitida, né, toda abominação, né, virou manifestação cultural. E qual que é o resultado? O que a gente está vendo aí. Então, a debilidade da inteligência, a gente nota, e é muito perceptível, como um monte de verdades sem sentido, sem embasamento, sem observação, sem ponderamento, sem provas, são ditas a todo dia, e você encontra exércitos militando, defendendo mentiras que foram contadas tantas vezes que se tornaram verdade.
Você vê como coisas que não fazem o menor sentido estão já no imaginário, no inconsciente coletivo. Isso é um sintoma da debilidade, da doença que o pecado original, agravado pelos pecados mortais e veniais, causaram na inteligência do povo. Já no tocante à debilidade da vontade, que também é sintoma do pecado original, a gente percebe claramente o quanto a gente tem dificuldade em rezar e o quanto é fácil para a gente nos divertir, né? Não que seja errado a diversão, mas eu digo no sentido de substituição, né? No sentido de esforço. A gente não precisa se esforçar, não é errado a diversão, mas a gente não precisa se esforçar para tal, é algo natural. O nosso conforto, ele é natural do corpo, né? Não é preciso, você não precisa ter a vontade ali, basta que você tenha os recursos para tal, né? Agora, para você rezar, para você ir na missa, para você ter um compromisso diário com o teu crescimento, para você estudar, para você aumentar a tua inteligência, aumentar a tua sabedoria, para você questionar, para você, tudo isso é necessário em um emprego sobrenatural da vontade. Por quê? Porque a nossa vontade também está doente por conta do pecado original, né? Então, o pecado original, ele já causa isso, e o pecado diário, né, o pecado mortal e venial, ele é como se colocasse um combustível, né, como se agravasse miseravelmente e incontrolavelmente essa doença, né? Então, diante do posto, como que a gente pode confiar em nós mesmos se estamos doentes? Não é isso? Então, no terceiro ponto de hoje, né, vou resgatar um ponto que eu toquei. Eva, né, ela foi a nossa primeira mãe, né, e onde ela quis se elevar, né, ser de como deuses, Maria se diminuiu, né? Então Maria, ela é tida teologicamente, né, como a segunda Eva, né, assim, a nova Eva, assim como Jesus é tido como o novo Adão. Onde os dois erraram, Maria e Jesus acertaram, né? Então ela, Nossa Senhora, ela é o remédio. A gente está falando de doença da mente, né, e doença da vontade. Nossa Senhora é o remédio para essa doença, até porque ela é isenta, né? Essa doença, ela vem no pecado original, e Nossa Senhora, ela é livre, ela foi livre, né, pela graça de Deus, ela foi livre do pecado original, né? Ela foi concebida, né, sem pecado, imaculada, né? E ela trouxe, né, ela traz, né, essa, vamos dizer assim, essa medicina, né, sobre os filhos dela, né, para nos livrar da ruína. Então a gente precisa buscar Maria como remédio, né, para o nosso orgulho, como remédio para a nossa fraqueza, né, espiritual, para a fraqueza da nossa vontade, né? E uma vez que unidos a Maria, né, tomando posse da graça que Jesus nos deu, que graça é essa que nos torna filhos dela, nos torna descendência de Maria, a gente herda também, né, a glória de vencer o demônio e pisarmos nós, pelo intermédio de Maria, na cabeça da serpente, né? No Evangelho de hoje, Jesus fala, né, ele comenta sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né?
Jesus ele fala que nem só de pão vive o homem, não é isso? Mas mesmo assim, durante uma pregação, ele se compadece da necessidade, né? Da necessidade dos seguidores dele. E percebam que vai, né, ao conhecimento dele através dos discípulos, que seus discípulos estavam com fome, né? Através dos apóstolos, né? Que é o pessoal que estava ali, estava com fome. Perceba a dimensão disso. Jesus está ali fazendo o que interessa, é isso, que é pregando o reino, o que vai salvar eles, né? E aí acontece uma intercessão. O que é uma intercessão? Alguém orar, alguém pedir a Cristo por outra pessoa, é isso, estando essa pessoa viva, né? Ou já na glória. Se essa pessoa já está no céu, ela também pode interceder, certo? Ok. Então os discípulos intercedem pelo povo. E Jesus, se compadecendo da necessidade, ele pede, né, que se recolha o que eles têm ali. Perceba a dinâmica da graça. Jesus poderia, primeiro, Jesus ali, ele, na tua vida, ele está fazendo o que interessa, né? A partir do momento que chegar no conhecimento dele, uma necessidade sua, né, seja pela sua oração, pela intercessão de alguém, né, ele vai se compadecer. Ele poderia, naquele momento, ter criado do nada o alimento, assim como Deus fazia cair o maná no Êxodo, no deserto. Mas ele quis fazer em parceria, então ele recolheu, né? Qual é o pão e o peixe que você tem? As virtudes que você tem, a vontade de fazer é quase nada, não é isso? Você não tem quase nada. Você até se julga incapaz até de falar, de evangelizar ou de realizar a missão. Isso aconteceu comigo também. Despertar os carismas e dons, né? E cumprir o seu propósito. A coisa mais triste é alguém ou algo que não cumpre o seu propósito. Não é isso? Um navio é feito para navegar, um carro para andar, um avião para voar, um pássaro, né, para voar, as feras e tudo que há no mundo, ela tem um propósito. É muito triste quando aquilo não cumpre o propósito igual com você. Então você tem quase nada ali. E aquele pouquinho que você oferecer para Cristo, ele vai multiplicar de maneira que você se sacie e outras pessoas também vão se saciar. Não é isso? E aí ele realiza esse milagre. Quantas vezes ele já realizou esse milagre na sua vida? Da multiplicação dos pães e peixes, às vezes, literalmente. Às vezes você vivenciou na tua vida, né, uma providência que de outra forma você teria passado necessidade. Não é isso? Seja lá na dificuldade que os teus pais tiveram para te criar, né? Às vezes uma infância difícil, ou às vezes no teu presente difícil. Mesmo assim, pouco ou não você tem ali. E mesmo assim, vivenciando em todas as áreas essa multiplicação, a gente ainda duvida. É isso. Então, nesse episódio desse Evangelho de Mateus 16, parágrafo, versículo 5 ao 12, Jesus está ali falando com os discípulos, né, que os discípulos já estão preocupados de novo. Eles viram o milagre, né, na vida deles, assim como você também já viu. Pode ser que você não tenha reconhecido, mas aconteceu, eu não tenho nenhuma dúvida. Mesmo assim existe aí a falta de fé, a dúvida. E aí Jesus fala, mas você não viu o que eu fiz? Eu repito a pergunta para você, você já não viu o que Cristo fez na sua vida
até hoje. Tudo que você tem foi permissão dele, foi ação dele. Ele esteve do teu lado, ele foi trabalhar junto com você, ele foi estudar junto com você. Quando você chorou trancado no seu quarto, quando você chorou no chuveiro, ele estava ali do seu ladinho, chorando junto com você. A gente viu em Lázaro que ele chora junto com a gente. Todos os momentos da tua vida ele esteve com você. E nos mais difíceis que você sentiu que estava sozinho, você não estava sozinho. Porque na verdade ali naquele momento a tua força acabou e era só a dele que te segurou. E se você está de pé é porque ele te colocou de pé. E aí ele te pergunta, você não viu o que eu já fiz? Por que você ainda duvida? Não é isso? Mesmo se ele fala, olha, se guarda do fermento dos fariseus e saduceus. Quem seriam os fariseus e saduceus dos dias de hoje? Você precisa se guardar, ó. Ele fala aqui, ó, senão da doutrina, a falsa doutrina, a doutrina do mundo é que você tem que se guardar. Como a gente viu lá nas máximas, 10 máximas, dessas mentiras ditas 1000 vezes que se tornaram verdade. Se guarde, né? Quando te pedirem, olha, você precisa aceitar algo que não vem de Deus para poder estar entre o mundo, então não esteja entre o mundo. Se guarde da doutrina, das falsas doutrinas. Amém, irmão? Então, para a gente encerrar, eu faço um questionamento. Por que você acha que a conversão da maior parte dos pecadores ela não é duradoura? Quantas pessoas se convertem ali no primeiro momento e acaba caindo de novo, se afastando? Por que a gente tem tanta facilidade de cair no pecado? Por que quando a gente abraça, né, e consegue ali, já começa a adquirir as virtudes, em vez de virtude em virtude, adquirindo novas, multiplicando os talentos, a gente acaba perdendo o pouco que já tem? Isso é porque tem uma explicação. Por que a gente anda em círculos? Por que o povo de Deus no deserto andou 40 anos em círculo? Porque confia em si mesmo. Ele tenta vencer os pecados e o mundo e as coisas que ele precisa e obter o sustento com as suas próprias forças. Você quer obter o sustento? Vai estudar junto com Deus. A finalidade é Deus. Vai conseguir um emprego, vai conseguir isso ali tudo junto com Deus. A finalidade não é o emprego, a finalidade não é o dinheiro, a finalidade não é o alimento, a finalidade não é a criação e nem a criatura. A finalidade é o Criador. Amém? Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.